Alô, alô, som. Muito bem, eu já estou ali na tela. Vamos orar. Vocês já me viram, né? O pastor Alexandre até riu, porque me viu. Muito bem. Se puderem providenciar um copinho d'água para mim, eu agradeço. Que esses aqui já foram usados. Obrigado, Vitor. Obrigado. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, do versículo 6 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, em mais um culto de louvor, de adoração, e queremos ouvir a Tua palavra. Vem, ó Deus, ministra nos nossos corações. Expõe o texto que o Senhor concedeu ao Teu servo Paulo, para ministrar a nós sobre esse tema tão importante, que é a ansiedade. Ó Deus, que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, esteja visitando cada membro da Tua igreja, aqueles que aqui estão, ó Deus, acompanhando online pela internet, que o Senhor ministre no coração de nós todos, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então aí dar uma olhadinha nesse texto. E quando eu fui informado que eu traria a mensagem, hoje então veio à minha mente de forma muito forte esse texto aí de Filipenses. E é interessante que essa carta de Paulo, ela foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo. Veja só, a igreja nasce por volta do ano 30. Veja só, ano 30, nascimento da igreja. 30 anos depois, Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses. E alguém já diz, se você começar a pesquisar sobre ansiedade, você vai encontrar algo assim, que a ansiedade é o mal do século. Estamos no século 21. Entretanto, Paulo já estava escrevendo sobre ansiedade no primeiro século, 30 anos depois do início da igreja. O que demonstra que esse tema, na verdade, ele vem sido trabalhado muito antes, com certeza no Antigo Testamento. Quando você olha para os Salmos de Davi, muitas vezes ele está vivendo uma vida de ansiedade, buscando ao Senhor, clamando a Deus, procurando Ele mesmo acalmar a sua alma. Quando nós olhamos para os Evangelhos, em João capítulo 12, versículo 17, Jesus, antes de ir para a cruz, ele vai expressar da seguinte forma: a minha alma está angustiada.
E Jesus então diz o seguinte ali: e o que farei eu? Pedirei a Deus que me livre desta hora? Mas se você der uma olhadinha no texto, Jesus vai dizer: eu não posso fazer isso, porque eu vim exatamente para esta hora. Então vejam, a questão da ansiedade, ela está presente desde o momento da criação do homem. Talvez não, desde o momento da queda do homem, porque o homem foi criado perfeito, em plena comunhão, ali no jardim do Éden, com Deus, então não havia ansiedade antes da queda. Mas Satanás planejou a queda, nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, e a partir desse momento então, todos os seres humanos caem em pecado, e o pecado é uma das fontes da ansiedade. E Paulo então escreve essa carta, para vocês terem uma ideia, o imperador que estava atuando, que estava governando aquela região durante esse período era Nero. Nero foi um dos mais terríveis imperadores romanos. Para vocês terem uma ideia, ele colocou fogo em alguns bairros de Roma, e o fogo se alastrou ao ponto de queimar mais do que 14 bairros em Roma. E aí, para encontrar um culpado, ele colocou a culpa nos cristãos. Então, na época de Nero, e toda a política do Império Romano foi uma política de perseguição. Então você vai ver Paulo falando sobre isso, você vai ver, por exemplo, Tiago falando sobre isso, Pedro falando a respeito das provações, e tudo isso gerou ansiedade. E nós estamos aqui hoje no século 21, em 2021, mais especificamente no dia 20 de julho de 2021, falando sobre ansiedade. Então, como vencer a ansiedade? Será que é possível? Será que a Bíblia tem uma receita? Ou nós vamos desistir daquilo que a Bíblia nos oferece, daquilo que Deus tem como padrão para nós vencermos a ansiedade, e vamos então partir para um auxílio da medicina? Eu não estou dizendo que nós vamos desprezar a medicina, porque existem ansiedades que são de cunho fisiológico, e isso precisa ser tratado. Um psiquiatra pode ajudar, um psicólogo pode encaminhar, mas Paulo vai nos ensinar algo muito importante aqui nesses versículos, nesses 3 versículos, a respeito dessa questão que é a ansiedade. Tomar água ajuda a vencer a ansiedade? Muito bem, então vamos lá. Voltando para o texto, aqui no versículo 6, do capítulo 4 de Filipenses, então Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa palavra ansioso, não é? Essa palavra ansiedade aí que Paulo colocou nesse versículo, no texto original ela tem o sentido de dividir alguém. Ou seja, o texto está dizendo que quando nós estamos ansiosos, nós estamos divididos, nós não sabemos para qual caminho andar, nós estamos assim desorientados, porque a ansiedade, ela tira de nós aquele bom senso, aquela sobriedade, para que nós possamos agir com tranquilidade e com bom senso. Então a ansiedade, ela tem esse poder maligno, vamos dizer assim, de nos impedir de caminhar dentro daquilo que Deus tem como proposta para nós. Então ela nos leva a ficar
amedrontados e nós não caminhamos, nós travamos e podemos inclusive entrar numa situação de síndrome do medo, que alguns já passaram por essa experiência. Entretanto, Deus tem um plano, Deus tem uma proposta para nós, e é isso que nós queremos colocar nesta noite. Então ele começa dizendo: não andeis. Esse verbo aí está no imperativo, ou seja, ele está exortando, ele está aconselhando a igreja de Filipos para que os membros não andassem vivendo debaixo de ansiedade. E quem está falando isso é Paulo. No ano 60, por volta do ano 63, segundo a história da igreja, a 64, Paulo foi decapitado. Então ele estava já prevendo a sua morte. E quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, debaixo das algemas da guarda pretoriana. O que significa isso? Lá na guarda romana, Paulo era algemado 24 horas. Então, a cada 6 horas, ele era algemado junto com um soldado da guarda pretoriana. Então, mesmo algemado, Paulo encontrou forças para pregar o evangelho, e todos aqueles soldados que eram algemados a Paulo ouviam o evangelho por causa de Paulo, e muitos se converteram. Então ele usou muito bem a sua oportunidade. Então, se alguém tivesse motivo para viver uma vida de ansiedade, esse alguém era o apóstolo Paulo. E é ele que está dizendo aqui, com muita autoridade, por causa da experiência que ele teve com Deus, com muita autoridade para nos dizer hoje: não andeis ansiosos. E ele acrescenta aqui dizendo o seguinte, olha só: de coisa alguma. Aqui Paulo está incluindo todas as coisas. Se você fizer uma relação de coisas que estão gerando ansiedade na sua vida, por exemplo, pode ser doença na família, ou até mesmo em você, pode ser a questão da Covid, pode ser a questão da educação de filhos, pode ser a questão financeira, pode ser a questão do futuro. Então, não falta motivo para a ansiedade. Entretanto, Paulo está dizendo aqui de forma muito clara que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Agora, vejam o que ele vai dizer. E aqui nós encontramos uma primeira atitude que nós devemos tomar frente à ansiedade. É mais ou menos assim: nós sabemos que a ansiedade ela está presente. Nós não podemos, neste mundo, entrarmos numa redoma e achar que nós não vamos sofrer os ataques de uma possível ansiedade. Nós não podemos ser inocentes. Da mesma forma que alguém que vai cutucar, por exemplo, um enxame de abelha, ele sabe que ele tem que se proteger porque as abelhas vão atacá-lo. Então nós estamos vivendo num mundo terrível e nós estamos sujeitos às turbulências, às provações deste mundo. Então, frente a isso, nós devemos usar as armas que a palavra de Deus nos oferece, e essa é a proposta. Então, a primeira atitude aqui que Paulo vai nos ensinar é o seguinte: ele vai dizer: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, a primeira atitude que nós devemos ter frente à ansiedade é exatamente tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições. Então, o que significa? Eu preciso identificar
Eu preciso olhar para o meu interior e identificar aquilo que está gerando ansiedade. Então, vamos supor que seja a questão da enfermidade. Eu olho para isso, então, e eu preciso tornar isso conhecido diante de Deus. Parece algo incoerente, né? Porque se Deus conhece todas as coisas, por que eu preciso tornar isso conhecido diante de Deus? Porque o plano de Deus é que nós estejamos falando a Ele. A oração não é um monólogo, mas é um diálogo. Então nós devemos colocar diante de Deus: Senhor, eu estou aflito por causa desta situação, daquela situação. Eu estou preocupado com o futuro dos meus filhos, eu estou preocupado com essa enfermidade, eu estou preocupado com o meu emprego, eu não sei como vai ser daqui para frente. Então o que Paulo está dizendo de forma simples, coloca isso conhecido diante de Deus. Fale para Deus. Você não precisa, você pode até compartilhar com outros irmãos de confiança, irmãos de oração. Mas aqui, o que Paulo está orientando é que nós devemos fazer conhecidas, olha só, diante de Deus, olha só, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E aqui então nós temos essas duas amiguinhas aqui, que é a oração e a súplica. Na verdade, elas estão juntas. Não é uma opção, eu vou colocar minha petição agora por uma oração simples. Essa situação é tão complicada que eu vou agora suplicar a Deus. Não, a ideia aqui é que oração e súplica estejam juntas. E a súplica é uma petição um pouco mais fervorosa e também movida de humildade. É nós reconhecermos em humildade diante de Deus que nós precisamos da sua ação, do seu poder para atuar, porque nós não temos força em nós mesmos. Então, Paulo está dizendo aqui que nós temos duas ferramentas, a oração e a súplica, que devem ser usadas exatamente para nós vencermos a ansiedade. Eu preciso falar para Deus. É bom conversar com o irmão e orar com ele e pedir para que ele ore também, isso é muito bom. Entretanto, a orientação de Paulo aqui é que nós estejamos nos colocando pessoalmente diante de Deus com orações e súplicas. Agora ele vai falar o seguinte, tem uma vírgula aí, olha só, com ações de graças. Então, quando é que eu vou agradecer? Quando eu creio que Deus já está operando. Eu preciso partir diante de Deus com fé, crendo que Ele está agindo. Por isso, eu vou dar graças a Deus, eu vou agradecê-lo pelo retorno, pela ação, pelo poder dEle que está se manifestando. Então, oração e súplica, as duas juntas, e com ações de graça. Primeira atitude, então eu vou fazer conhecida diante de Deus minhas necessidades, minhas petições. Eu vou abrir o coração para Deus, eu vou derramar diante de Deus e eu vou usar esses meios da graça chamados de oração, chamado de súplica, chamado então de ações de graças. Mas é algo que eu devo praticar. Portanto, se você não tem esse hábito de colocar suas petições diante de Deus, que nessa noite você crie esse hábito. Você saia daqui com essa intenção, fala: Senhor, eu não vou mais me calar. E é interessante, porque principalmente no momento de angústia, de aflição e de ansiedade, a nossa tendência é de nos baixar e nós nem mesmo termos forças para orar. Mas saiba você que mesmo na sua cama ali, naquele momento de angústia e de tristeza, coloca diante de Deus, faça conhecida
diante de Deus a sua petição. Faça, experimente isso. Pratique isso. Exerça isso a partir de hoje, é o que Paulo está nos ensinando. Agora veja só, nós temos no versículo 7 uma promessa. Então, quando nós fazemos conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças, aí Deus vem e nos promete algo. Então, aqui uma promessa vinculada a uma obediência. Então, para experimentar isso, eu preciso agir. Então, qual é a minha ação? Tornar conhecida diante de Deus minhas necessidades, minhas petições. Qual é a resposta de Deus? Versículo 7, que o Vitor, inclusive, citou no momento do louvor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo está nos ensinando. A consequência do abrir o coração para Deus, do tornar conhecido diante de Deus minhas petições, através da oração e súplica com ações de graças. Então eu tenho esse trio aí, eu não posso esquecer. O resultado é que a paz de Deus, olha só, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. E eu quero frisar aqui o verbo guardar. O verbo guardar aí, o guardará, é a ideia de um sentinela que está protegendo contra alguma coisa. Um exemplo fácil para nós entendermos, imagine, acho que todos aqui já passaram em frente à escola de cadetes. Experimente passar em frente e tentar entrar na escola de cadetes. Você não vai conseguir, por quê? Tem uma sentinela lá guardando a escola. É essa a ideia aqui que Paulo está dizendo. Guardará, ou seja, a paz de Deus vai ser esse guarda. Ou seja, quando a ansiedade brotar novamente e ela quiser entrar no portão da sua alma e do seu coração, a paz vai se colocar ali como uma sentinela e vai dizer para a ansiedade: aqui não. Essa é uma promessa de Deus. Essa paz, ela excede todo entendimento, ou seja, ela não é compreensível por nossa inteligência, mas ela é experimentada. É fruto da experiência e do relacionamento com Deus. É algo que nós não conseguimos explicar. Nós não conseguimos explicar para outra pessoa como é essa paz. Nós não conseguimos descrever, porque ela vai além, isso é o que significa exceder, o nosso entendimento. Então nós não temos nenhuma capacidade de descrever isso. Mas nós temos a capacidade de experimentar. E o apóstolo Paulo tinha essas experiências com Deus. E mesmo sabendo que, alguns anos depois, ele seria morto, e a morte dele foi por decapitação, ou seja, ele teve a cabeça decapitada, cortada. Segundo a história da igreja, Pedro foi crucificado. É a tradição da igreja que fala, a Bíblia não relata como foi a morte de Pedro. Mas se você estudar a tradição, a história da igreja, você vai ver. Pedro, não se achando digno de ser crucificado da forma com que Jesus foi crucificado, ele então foi crucificado de cabeça para baixo, porque Pedro era cidadão judeu, ele tinha cidadania judaica. Porém, Paulo, ele tinha dupla cidadania.
Então ele era judeu e era romano. E como romano, ele tinha direito a uma morte mais rápida. E a decapitação é uma morte instantânea. A crucificação nós sabemos que não é. Mesmo nessa situação, Paulo pôde escrever que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, ele experimentou essa paz, e é isso que nós temos que sair daqui hoje, pedindo a Deus essa experiência. Você que está aí na sua casa, enfrentando lutas, a ansiedade brotando no seu coração, as preocupações, que só você pode elencar, relacionar, você também pode experimentar esta paz, que segundo a Bíblia diz, segundo aquilo que o Espírito Santo moveu o apóstolo Paulo para escrever, essa paz, ela vai ser a nossa sentinela, ela vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus. Guardará, ou seja, vai ser uma sentinela ali, guardará o vosso coração, olha só, e a vossa mente em Cristo Jesus. O nosso coração, ele vai ser guardado. Olha só que Paulo relaciona, ou seja, o Espírito inspirando a palavra, movendo Paulo a escrever, o Espírito relaciona coração e mente, ou coração e alma. E é interessante porque o nosso coração, o órgão, o músculo coração, ele sofre as nossas emoções. Isso é tão evidente que quando nós levamos um susto, o coração ele passa a pulsar mais rápido. Ou quando vem uma angústia na nossa alma, o coração também sofre. E aqui Paulo está dizendo que tanto o coração, como a mente, como o entendimento, como ele usa a palavra mente aqui na Almeida Revista Atualizada, então a vossa mente será guardada em Cristo Jesus. Vai guardar coração e mente. Então nós vão para casa sabendo isso, e vocês que estão nos assistindo hoje, que nós temos um guarda. E sabe o nome do guarda? Nem em hebraico, qual o nome desse guarda? É Shalom. É Shalom. E Shalom significa o seguinte: uma atitude, um sentimento que não é comum nas pessoas do mundo. É algo que brota de Deus para nós. Somente o cristão ele tem essa capacidade, ou essa possibilidade de experimentar o Shalom de Deus. Então essa paz é tudo aquilo que nós precisamos de bem-aventurança. Em meio à turbulência, por mais terrível que ela seja, o Shalom está ali guardando, está ali como sentinela. É isso que Paulo está dizendo. Então não é uma paz passageira. O mundo pode nos dar uma paz passageira. Por exemplo, você está com uma dificuldade numa determinada área. Resolveu aquela dificuldade, você sai pulando, virando cambalhota. Você acaba de virar cambalhota, vem outra dificuldade. Então, como é que nós vamos continuar sempre virando cambalhotas? Somente com o Shalom de Deus. Essa paz que excede todo o entendimento. Então, nós tivemos uma atitude. Qual foi a atitude? Apresentar diante de Deus. Abrir o coração diante de Deus. Colocar as nossas petições. Através do quê? Só da oração? Não. Oração e súplica, vírgula, com ações de graças. Quando nós procedemos assim, essa atitude gera o quê?
essa promessa. Então, essa promessa da paz que excede todo o entendimento, desse guarda, o Shalom, só é possível mediante a obediência do colocar diante de Deus as nossas petições. Muito bem, caminhando então, no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só que Paulo vai nos ensinar aqui, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então agora vem a segunda atitude. Qual é a segunda atitude? Um padrão de pensamento cristão. E é aqui que nós corremos um perigo terrível de não mantermos esse padrão de pensamento. O padrão de pensamento que Paulo coloca aqui é um padrão elevadíssimo. E agora nós temos que fazer uma análise introspectiva. Então Paulo chama a responsabilidade aqui dos filipenses para que eles olhem para dentro de si. Então eu preciso olhar para o meu interior e verificar o meu padrão de pensamento. E o meu padrão de pensamento está relacionado com os meus demais sentidos. O que significa dizer? Que a minha visão, ela vai me conduzir a um padrão de pensamento. Principalmente nós homens, nós somos muito de visão. Não divisão, operação matemática. Nós somos de ver, olhar, e através daquilo que nós enxergarmos, aquilo penetra na nossa mente. Todos nós, homens, temos essa questão. É por isso que Jó, eu admiro Jó, porque ele chegou ao ponto de dizer que ele fez aliança com os olhos dele. Olha que interessante, fazer alianças com os olhos, ao ponto de não olhar para uma donzela. É o grau máximo de padrão de homem de Deus. Veja, a cosmovisão cristã, ela nos leva a isso. Se você fala para alguém que não é crente, que você fez uma aliança diante de Deus para não olhar para uma donzela, imagine a chacota que vai ser. Para mim não tem mais problemas, né? 60 anos, poxa. Alguns devem estar pensando, puxa, não parece. Parece sim, eu sei. Mas imagine um jovem de 18, 19, 20, 30 anos, um homem de 40 anos, fazer aliança com seus olhos e ter a determinação de que somente a esposa dele vai ser a mulher da sua mocidade. Então Jó, ele teve esse padrão de pensamento. Tanto é que Jó, você lê os 42 capítulos de Jó numa única leva, assim você vê a grandeza daquele homem. Que o próprio Deus disse que ele se desviava do mal, era íntegro, ele se preocupava com os filhos, e ele resolvia o problema dos filhos como? Através da oração. Ele colocava cada um deles diante do Senhor. Isso é ser um padrão de ter um padrão de pensamento segundo uma visão cristã ou uma cosmovisão real, verdadeira. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. E aqui entra a questão do nosso linguajar, o nosso falar. Nós temos que usar palavras que edificam. Quando Paulo usa aquela palavra torpe, né, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe ali na carta aos Efésios, essa palavra torpe, quando você vai buscar no texto grego,
ela tem o sentido de ser algo assim podre. A nossa tendência é achar que palavra torpe é um palavrão. Não. Pode ser uma palavrinha desse tamanho que não edifique, que não promova o crescimento do outro. É algo que provoca uma podridão, tem mau cheiro. Então, a nossa linguagem tem que ser de edificação. Então, você vê que Paulo começa com a questão da oração, com a súplica, com ações de graças, e aí ele vai aumentando o grau de exigência. Mas é o que a palavra de Deus espera de nós. E aí, então, para nós não nos delongarmos muito, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. E aqui, na verdade, ele vai acumulando, não de forma exaustiva, mas de forma completa a sua lista. Tudo que é de boa fama, então ele termina assim, porque senão a lista seria o quê? Interminável. Tudo que é de boa fama, então ele dá uma resumida aqui, e fala, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então nós vimos que a primeira atitude qual foi mesmo? Levar ou tornar conhecida diante de Deus as nossas petições. Fizemos isto, aí vem a promessa do Shalom, como o guarda que nos protege o coração e a mente. E agora o padrão de pensamento, que é extremamente exigente. Mas nós somos cristãos. Não somos mais do mundo. A própria palavra igreja, no grego significa eclesia. Essa primeira palavrinha aí, significa que são os retirados, os chamados para fora. Então, no próprio conceito da palavra igreja, nós já temos essa ideia de que nós fomos chamados, nós fomos retirados de um sistema, de um padrão de pensamento, de um padrão de mundo para outro. É por isso que nós estamos enfrentando lutas muito fortes com relação a ideologias que estão surgindo por aí. Porque nós não temos como nos dobrar às ideologias que vão contra o padrão divino. Nós não temos. A nossa visão é que nós fomos criados em Cristo Jesus para que cheguemos à estatura de varão perfeito. É a visão que Deus tem dado a esta igreja. Então o padrão é elevadíssimo. E para finalizar, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Agora, Paulo vai falar a questão da prática. E olha que interessante. Paulo poderia ter usado a seguinte expressão. E tudo, eu vou parafrasear aqui, ele poderia ter usado da seguinte forma: e o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em Cristo Jesus, ele poderia ter usado o Senhor Jesus aqui. Então, tudo isso em Cristo Jesus, todo esse padrão cristão que você viu em Cristo Jesus, isso praticai. Mas não, Paulo aponta para ele. Por quê? Porque ele era um referencial. E Paulo, com muita humildade, ele usava a seguinte expressão: sejam meus imitadores como eu de Cristo. Então, o que ele estava dizendo aqui para os filipenses? Da mesma forma, ó filipenses, da mesma forma que vocês me viram, eu gastei a minha vida imitando a Cristo, o meu padrão é Cristo, ao ponto dele dizer, não que eu já tenha alcançado esse padrão, mas eu corro, eu procuro, eu estou caminhando para esse alvo.
Então ele está dizendo, ó Filipenses, assim como Cristo é o meu padrão, que vocês também tenham Cristo como padrão. E aqui vem então a terceira atitude para nós finalizarmos, que é praticar, e é exatamente essa palavra, praticais, né? É praticar, ou seja, o padrão de vida cristã, de vida verdadeira. Então, há um padrão de vida a ser seguido, e esse padrão é Cristo realmente. Então, mesmo Jesus, que foi padrão para Paulo, deve ser padrão para nós, é isso que ele está dizendo aqui. E quando então nós praticamos isto, esse padrão, olhando para Cristo, não olhando para as coisas que o mundo estabelece como padrão, mas Cristo como sendo o padrão da igreja, o nosso padrão, aí ele vai dizer, e o Deus da paz será convosco. Olha que interessante, o Deus agora, aquele que tem o Shalom, e ele completa de uma forma maravilhosa dizendo isso, e o Deus da paz será convosco. A presença de Deus estará constantemente conosco como fruto de todas essas atitudes. Então eu coloco minhas necessidades, eu abro meu coração para Deus, o Shalom de Deus vem e me guarda. Agora, eu vou policiar o meu padrão de pensamento, e vou pensar conforme aquilo que a palavra de Deus estabelece. Por isso que Paulo mesmo fala que a palavra de Deus deve habitar ricamente em vós. E como que a palavra de Deus vai habitar ricamente em nós, se nós não abrimos a palavra diariamente? Não dá, precisamos estudar, precisamos buscar. E aí ele finaliza então dizendo o seguinte, praticar o que? A vida cristã dentro do padrão que é Cristo. Aí sim você vai ter a presença do Deus glorioso, fazendo então morada, estando constantemente com você. E para terminar, eu vou usar aqui o salmo que eu achei tremendo, o salmo 29, que o pastor Januário iniciou o culto lendo, e vou terminar com o Salmo 29, versículo 11. O Senhor, em algumas versões, essa palavra Senhor vem em caixa alta, o que significa todas as letras maiúsculas. Então, quando vem em caixa alta, significa que essa palavra é Yahvé no hebraico. Então, o Senhor, ou seja, Yahvé, dá força ao seu povo. Olha só. E aí ele vai finalizar. E Yahvé abençoa com Shalom ao seu povo. Então, que você pegue essa palavra hoje, aprenda essa palavra. O vídeo vai ficar gravado, reveja, anote e viva para a glória de Deus. Amém? Agora eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Vocês que aqui estão, e você que está na sua casa, se você puder fazer isso. E tenha um momento de reflexão. Se o pessoal do som puder tocar um instrumento bem suave, se for possível, que você possa agora colocar a mão no seu coração, assim mesmo como você está aqui no templo ou na sua casa. E traga à sua mente tudo aquilo que tem gerado ansiedade no seu coração. Tudo aquilo que tem gerado ansiedade dentro de você. Caso seja uma enfermidade, caso seja um relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, caso seja questões financeiras, economias, desemprego, enfim, somente o Espírito Santo pode trazer isso à sua mente agora.
Pensa nisso. E agora eu vou orar com você. Você pode fazer a sua oração em silêncio, mas eu quero orar e colocar todas essas questões diante de Deus, fazer conhecidas diante de Deus aquilo que tem nos afligido, que tem nos angustiado. Ó Deus, nós, pela Tua graça, ministramos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou o apóstolo Paulo para escrever, como fruto da inspiração divina, esse texto, esses versículos. E o Senhor nos exorta, dizendo para nós não sermos ansiosos, para nós não andarmos ansiosos, mas fazemos conhecidas diante de Deus as nossas petições. E agora, Deus, nós colocamos as nossas petições, todas elas que estão sendo elevadas aos céus neste momento, Senhor. Senhor que conhece o coração de uma mãe, que agora está ali na Tua presença, Pai, colocando a ansiedade, a preocupação, talvez com o filho, com a filha, com o esposo, com relação aos pais que podem estar enfermos. Enfim, Senhor, todos eles colocamos diante do Senhor, todos, para que o Senhor venha, ó Deus, pegar todas essas petições agora, através das orações e súplicas que estão sendo levantadas com ações de graças. E é o que nós fazemos agora, ó Deus, agradecendo ao Senhor. Agradecendo porque nós podemos nos achegar perante Ti. Muitas vezes nós não temos um amigo, nós não temos um cônjuge, nós não temos um filho, nós não temos um irmão, mas nós temos o Senhor. E nós agora, ó Deus, nos achegamos diante do Senhor com ações de graças, agradecendo, ó Deus. De forma alguma iremos murmurar por causa das lutas, mas vamos exaltar o Senhor. Vamos dar graças porque o Senhor tem nos dado força, assim como fizeste com teu servo Paulo, que mesmo próximo da sua morte, ele teve força para escrever, para ser movido pelo Teu Espírito e trazer esta mensagem aos nossos corações. Ó Deus, que o shalom do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, se coloque como guarda dos nossos corações, das nossas mentes, Pai. E nos dá, Senhor, uma noite de paz, uma noite segura, uma noite plena. Abençoa cada um que participou desse culto, cada um que vai assistir e vai ser ministrado ainda, não sei quando, Senhor, porque esse conteúdo vai estar à disposição daqueles que quiserem assistir e ouvir essa mensagem. Mas toca e transforma e vem, Senhor, trazendo a alegria e a paz e a segurança. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de paz. E o Senhor estará conosco para todo e sempre. Em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Pastor Januário, por favor.